agora a edição 466 da Semana Moveleira. Veja as principais notícias da última semana aqui na MVTV. Hoje o nosso estúdio apresenta alguns móveis da linha da Castor. Produção gaúcha fecha 10 meses com queda de 11,2% sobre 2019. Enquanto isso, as indústrias paranaenses de móveis registraram alta em relação ao ano passado. Mas as notícias não estão totalmente ruins no Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves conseguiu retomar os índices de emprego pré-pandemia. Promoções e Black Friday mantém preço de imóveis estável no varejo. Mesmo com toda a pressão por conta dos preços dos insumos, os consumidores não chegaram a sentir diferença no bolso. Sem números positivos, Mobile faz pedido de abertura de capital. A empresa deve concorrer diretamente com a Tok Stock, que também anunciou a abertura de capital recentemente. MP convoca empresas para comprovar logística reversa de embalagens. Foram centenas de moveleiras e fabricantes de colchões incluídas na lista divulgada na última terça-feira. A BIMAD 31 está cancelada. A feira marcada para o início de fevereiro não acontecerá devido às medidas impostas para conter os novos avanços da pandemia. Incêndio destrói 2 barracões da Anjos Colchões no Paraná. Apesar dos prejuízos financeiros, ninguém se feriu. MV202 encerra o ano com as últimas atualizações do setor. A edição corresponde aos meses de novembro e dezembro e já está disponível para leitura. Tudo isso agora na Semana Moveleira, o único telejornal do setor há 8 anos na web. Mesmo reduzindo as perdas no acumulado até setembro, que fecharam em menos 12,9%, as fabricantes de móveis gaúchas fecharam os 10 primeiros meses do ano com recuo de 11,2%, na comparação com o igual período do ano passado. Para efeito de comparação, a produção em nível nacional registra queda de 6,8%. Os dados fazem parte da pesquisa mensal do IBGE. Considerando o desempenho mês a mês, o pior desempenho das indústrias do Rio Grande do Sul foi registrado entre janeiro e maio, com queda de 27,9% em relação aos mesmos meses de 2019. A partir dos meses seguintes, houve recuperação gradual, mês após mês, até chegar aos 11,2% em outubro. Porém, é possível antecipar que não há espaço para uma recuperação completa este ano, ou seja, os efeitos da pandemia ficarão para serem recuperados em 2021. Já no Paraná, a situação é bem diferente. Os fabricantes paranaenses chegaram até outubro com alta de 3,7% em comparação aos 10 primeiros meses do ano passado. É o melhor resultado desde fevereiro nessa base de comparação. O primeiro resultado positivo no acumulado do ano aconteceu em setembro, com 1,8%. No quadro que aparece na sua tela, você pode conferir o comportamento das produções de imóveis no Paraná, Rio Grande do Sul e Brasil. Conforme dados do novo CAGED, a geração de empregos no mês de outubro seguiu os patamares positivos e o setor moveleiro já superou o saldo de postos de trabalho no início de 2020. O Polo Moveleiro de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, é um dos que podem comemorar a alta no número de empregos neste final de ano. O saldo no número de postos em outubro é de 4,4% em relação ao início do ano. Com isso, os municípios de Bento Gonçalves,
Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Teresa, que correspondem ao polo, encerraram o terceiro trimestre com 6.169 empregos diretos. Com a divulgação desses dados, o economista do Sindimóveis, Bento Gonçalves, Eduardo Santarossa, pontua que o setor já retornou aos níveis de produção e empregos pré-pandemia. Mas o presidente do sindicato, Vinícius Benini, admite que a produção ainda não está conseguindo acompanhar o forte aumento das vendas de imóveis. Analisando os números da indústria brasileira de imóveis como um todo, vemos um saldo positivo de 4.826 empregos em outubro. Com esse resultado, ela fechou o terceiro trimestre do ano com um total de 239.613 postos de trabalho, registrando uma variação positiva de 3,3% em relação ao início de 2020. Apesar de toda a pressão dos preços de insumos ao longo do ano, o que podemos observar é que pouco foi repassado para o varejo. Segundo a pesquisa mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, a alta de preços registrada em novembro foi de apenas 1,48%, na comparação com outubro. Diante desses números, dá para se concluir que ou a indústria não repassou seus custos, ou o varejo reduziu suas margens para garantir as promoções que ocorreram nos últimos meses, culminando com a Black Friday em novembro. Já que é difícil imaginar que o varejo ainda tinha estoques remanescentes. Na capital paulista, que é considerado o maior mercado nacional de imóveis, os preços de imobiliário nas lojas recuaram 10,27% entre janeiro e novembro, segundo o IBGE. A queda em São Paulo foi a terceira maior no país, superada por Belém, que registrou menos 14,57%, e Salvador, com menos 10,60%. Quando o assunto são os segmentos de imobiliário, o destaque negativo fica para os móveis de cozinha, com queda de 10,7%. Neste quadro, você confere o comportamento do IPCA em novembro e no acumulado de janeiro a novembro, além de ver as comparações por segmentos. A Mobile protocolou, na última segunda-feira, seu pedido de oferta pública inicial de ações junto à Comissão de Valores Mobiliários. A empresa, cuja força vem do varejo digital de imóveis e de artigos de decoração, deve ser uma concorrente direta da Toque Stock, que também prepara sua abertura de capital na Bolsa de Valores. A operação da Mobile abrangerá uma oferta primária, em que os recursos vão para a empresa, e uma secundária, com recursos indo para os acionistas vendedores. A Mobile se apresenta como o aplicativo líder no segmento de decoração, com 300 mil usuários ativos, ou seja, aqueles que usaram o aplicativo nos últimos 30 dias. Entre janeiro e setembro, a empresa somou 560 milhões de reais em volume bruto de vendas. Já a receita avançou a um ritmo médio anual de 39% entre 2017 e 2019, passando de 211 milhões para 407 milhões de reais. No acumulado de 9 meses deste ano, a receita já alcançou 421 milhões de reais. Mas outras linhas de balanço mostram que a Mobile não está com uma saúde financeira muito boa e deve fechar o ano no vermelho. A empresa registrou prejuízos líquidos consecutivos de 2017 a 2019. E a julgar pelo desempenho até setembro, um prejuízo acumulado de 16,6 milhões de reais, 2020 será outro ano no vermelho. Veja a seguir. MP convoca empresas para comprovar logística reversa de embalagens. Foram centenas de moveleiras e fabricantes de colchões incluídas na lista divulgada na última terça-feira. A BIMAD 31 está cancelada. A feira, marcada para o início de fevereiro, não acontecerá devido às medidas impostas para conter os novos avanços da pandemia. Em
Incêndio destrói 2 barracões da Anjos Colchões no Paraná. Apesar dos prejuízos financeiros, ninguém se feriu. MV-202 encerra o ano com as últimas atualizações do setor. A edição corresponde aos meses de novembro e dezembro e já está disponível para leitura. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's the one. Though the sea will be strong, I know we'll carry on. As if there's somebody calling me on, she's the one. Yeah, if there's somebody calling me on, she's the one. She's calling me on. She's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. Foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, no dia 25 de novembro, edital de intimação convocando 9.564 empresas para que comprovem o cadastro no Sistema de Logística Reversa do Mato Grosso do Sul, em cumprimento ao Decreto Estadual número 15.340/2019. Este decreto impõe obrigações de logística reversa a fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos que devem gerar embalagens em geral como resíduo no Mato Grosso do Sul, independentemente de as empresas estarem sediadas no estado ou de serem signatárias em termo de compromisso estadual. Segundo o edital, o IMASUL informou que as empresas listadas, apesar de comercializarem seus produtos no Mato Grosso do Sul, não efetuaram o cadastro e, no entender do MP, o descumprimento em questão pode levar à responsabilização administrativa, resultando em multa de até R$50 milhões e também criminal. O edital completo e a lista das empresas você pode consultar no nosso site, nesse endereço que aparece na sua tela. Depois do aumento do número de casos do novo coronavírus e das novas recomendações impostas pelo governo do estado de São Paulo, a organização anunciou que a 31ª edição da ABIMAD está cancelada. A feira estava prevista para acontecer no início de fevereiro de 2021. Em um comunicado oficial, foi informado que, diante da reclassificação do Plano São Paulo, anunciada pelo governador João Dória no dia 30 de novembro, onde todos os municípios do estado voltaram para a fase amarela, ou seja, aquela que restringe, entre outros, a realização de eventos em pé e visando resguardar a saúde e o bem-estar dos visitantes, expositores e parceiros, a ABIMAD decidiu pelo cancelamento da ABIMAD 31, feira que estava prevista para acontecer entre os dias 2 e 5 de fevereiro de 2021.
Porém, segundo a organização, a ABMAD 32, marcada para acontecer no final de julho, deve acontecer. Um incêndio de grandes proporções foi registrado na indústria Anjos Colchões, na noite de quarta para quinta-feira, em Capitão Leônidas Marques, no interior do Paraná. As chamas atingiram 2 barracões que continham espumas e, felizmente, ninguém ficou ferido. De acordo com as informações publicadas pelo jornal Correio do Lago, o fogo destruiu 2 barracões que serviam de depósitos de espumas usadas na confecção de estofados, que continham 1.500 metros cúbicos de espuma, além de 2 equipamentos de produção de espumas e mais algumas máquinas empregadas para o corte delas. Com os barracões de aproximadamente 2.700 metros quadrados consumidos pelo incêndio, a preocupação dos bombeiros era que o fogo se alastrasse para um outro barracão, que fica localizado nos fundos da empresa e serve como depósito para produtos químicos. Mas, graças à rápida atuação de populares e funcionários, foi possível fazer o controle das chamas com os hidrantes que a indústria possui, e depois a equipe do Corpo de Bombeiros chegou para combater as chamas. No momento, não havia ninguém trabalhando e ninguém ficou ferido, apenas prejuízos materiais foram registrados. Segundo a publicação, o prejuízo é enorme e as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Uma das hipóteses é um curto-circuito. Enfim, chegamos ao fim de 2020, o ano mais desafiador para móveis de valor. Em meio a todo o caos provocado pela pandemia do coronavírus, encerramos o 19º ano da revista com as últimas atualizações sobre o setor e o conteúdo relevante de sempre. A edição 202 traz um resumo do projeto Habitat, apontando tudo o que pode ser melhorado quando se trata sobre a venda de imóveis pela internet. E uma reportagem especial sobre o Top 20, em que trazemos a lista das vencedoras e algumas declarações que reforçam a importância do prêmio. Como toda edição, trazemos o nosso caderno MV Decor, com as tendências e lançamentos do mundo do design de móveis e entrevistas com grandes designers brasileiros. Encerramos 2020 agradecendo a todos os parceiros, anunciantes e leitores que nos mantiveram ativos e motivados para continuar levando o melhor conteúdo do setor a todos que fazem parte da cadeia moveleira. Para ler a revista na íntegra, basta acessar o nosso site e clicar na aba Revistas. Hoje, nosso cenário mostra algumas peças do catálogo de produtos da Castor, uma das grandes parceiras da revista em 2020 e que ilustra a capa da última edição do ano. Essas foram as notícias mais importantes do setor na Semana Moveleira. Obrigada por sua audiência e nos veremos na próxima edição. Um abraço a todos!